Ei, Deus tem uma palavra de ânimo para o teu coração neste dia. Creia, tenha fé e experimente o melhor de Deus para a sua vida. Bem-vindo a mais um tempo de reflexão bíblica. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o teu coração. Se você está aqui comigo e puder, por favor, abra sua Bíblia comigo em Números, capítulo de número 20. Você não passou aqui à toa. Você não passou aqui à toa. Então, pare um pouquinho e ouça a palavra de Deus para o seu coração neste dia. Números, capítulo de número 20. Livro de Números, capítulo de número 20. Versículos 2 ao versículo 12. Diz assim: Não havia água para o povo. Então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão, e o povo discutiu com Moisés, dizendo: Antes tivéssemos morrido quando os nossos irmãos morreram diante do Senhor. Por que vocês trouxeram a congregação, nós, povo de Deus, a este deserto, para morrermos aqui, nós e nossos animais? E por que vocês nos tiraram do Egito para nos trazer a este lugar horrível, onde não há cereais, nem figos, nem vinhas, nem romãs, nem água para se beber? Então Moisés e Arão saíram da presença do povo e foram para a porta da tenda do encontro, e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor disse a Moisés: Pegue o seu bordão e ajunte o povo, você e Arão e o seu irmão, e diante do povo falem, preste atenção, e diante do povo falem à rocha, ou se dirijam à rocha, e ela dará água a vocês. Assim vocês tirarão água da rocha e darão de beber à congregação e os animais. Então Moisés pegou o bordão que estava diante do Senhor, como este lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha. Então Moisés lhe disse: Agora escutem, povo rebelde. Será que teremos de fazer com que saia água desta rocha para vocês? Moisés então levantou a mão e feriu e bateu na rocha 2 vezes com o seu bordão, e saíram-se da rocha muitas águas, e a congregação e os seus animais beberam. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: Porque vocês não creram em mim para me santificarem diante dos filhos de Israel, vocês não farão este povo entrar na terra que lhes dei. Ou seja, vocês não vão conduzir o povo, porque você, Moisés, não fez como eu havia te ordenado. Deus falou para Moisés falar à rocha, mas Moisés bateu na rocha. Vamos orar? Pai, esta é a tua palavra preciosa e poderosa. Nós oramos ao Senhor e pedimos: fala conosco nesse dia, edifica as nossas vidas, aumenta a nossa fé, para que a gente receba poder que vem do alto, direção e orientação do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você já parou para pensar que sua fé em Deus ela é demonstrada através das suas atitudes obedientes a Ele? Por exemplo, quando confiamos na palavra de alguém, temos fé em alguém, fazemos aquilo que aquela pessoa nos orienta. Mas da mesma forma também, a nossa falta de fé, ou seja, a nossa incredulidade em Deus, se transforma também em desobediência às orientações desse mesmo Deus. Quando não confiamos em alguém, não cremos na sua palavra, logo não lhe damos crédito, ou seja, desobedecemos aquilo que ele nos falou. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, ou seja, sem atitudes em obediência à palavra de Deus, é impossível agradar a Deus. Logo, se não andamos por fé, não fazemos aquilo que está muito além dos nossos olhos por obediência a Deus e a sua palavra, não o agradamos. Pelo contrário, o entristecemos e somos reprovados por ele, assim como foi Moisés nesse texto. Andar em fé, ter fé, é obedecer a Deus nos pequenos detalhes que ele nos dá. E falta de obediência nos detalhes, muitas vezes, é o motivo de não experimentarmos as promessas de Deus sobre nossas vidas.
No texto vemos o líder do povo de Deus, Moisés, sendo orientado por Deus, no versículo 8, a falar com a rocha. Mas, na hora de executar a orientação de Deus, ele bateu na rocha, como relata o versículo 11, 2 vezes. Fez de outra forma, e isso foi um dos motivos dados por Deus, para não permitir com que Moisés e o seu irmão Arão entrassem na terra prometida. Quantas vezes nós deixamos de viver coisas extraordinárias em Deus, coisas novas em Deus, promessas de Deus, porque não fizemos ou não fazemos as coisas como Deus nos orientou ou como nos foi orientado? Por quê? Nossos motivos são diversos. Achamos melhor fazer de outra forma às vezes. Eu acho melhor que é fazer assim. Poxa, Moisés, se olharmos para ele, estava cansado. O povo era um povo rebelde, teimoso. Virava e mexia, falava, não, para que o Senhor nos trouxe aqui? Para morrer nesse deserto? Era melhor ter nos deixado escravo no Egito. Povo teimoso. Pastor, Moisés estava cansado. Pastor, se a gente ler o versículo 1 do capítulo 20, a gente vai ver que Moisés e a sua irmã tinham morrido. Moisés estava, muito triste, em estado muito complicado emocionalmente. Mas escute uma coisa, aqui a gente aprende nesse texto, que nada, vou repetir, nada pode ser desculpa para não obedecermos às orientações do Senhor. Muitas vezes damos desculpa, eu não fiz isso por causa disso. Eu fiz aquilo por causa da... Não dê desculpas para a desobediência. Se você perceber que está em desobediência, reconheça, se arrependa e mude de atitude, rapidamente. Porque a grande verdade é que, mesmo em situações difíceis, a palavra do Senhor nos garante que Ele mesmo nos dá o escape quando estamos enfrentando situações complicadas em nossa vida. Em todas as dificuldades que passamos, Deus envia o escape. Por isso, não dê desculpas, obedeça. Não dê desculpas, obedeça. Quando trilhamos o caminho da fé, que é o caminho da obediência, todas as nossas necessidades são supridas e vivemos de fato o melhor de Deus. Quando olhamos para esse texto, vemos isso. Tem pessoas que dizem, e os fins justificam os meios, ou seja, não importa o que eu fizer, o importante é dar certo no final. Se deu certo, tá tudo certo, pastor. Não é assim que funciona com Deus. Não é assim os princípios da palavra do Senhor. O importante não é dar certo no final simplesmente. O importante é caminharmos no caminho certo, ainda que com dificuldades, mas caminharmos no caminho certo. O importante é conduzirmos nossas vidas seguindo os detalhes das orientações de Deus. Pastor, o que tem? Em vez de conversar com a rocha, Moisés feriu, mas saiu água do mesmo jeito. Moisés saciou a sede do povo, pastor. Mas Moisés foi reprovado, o texto diz. E por isso, não entrou na terra prometida. Semelhantemente aconteceu com Nadab e Abiú, filhos de Arão. Lá em Levítico, capítulo de número 10, versículo 1 a 3, você vai enxergar isso. Nadab e Abiú, eles ofereceram a Deus um sacrifício, uma oferta, mas não era para eles oferecerem, e por isso eles foram mortos. Eles ofereceram algo que não lhes foi pedido, e por isso não experimentaram tudo aquilo que Deus tinha para suas vidas. Uma ilustração interessante que cabe nesta palavra, que eu tenho certeza que vai ministrar muito ao seu coração, é de um cristão que chegou ao céu e lá foi recebido pelos anjos, e logo ele viu um grande galpão onde os seus olhos não conseguiam ver o final. E ao entrar nesse galpão, ao chegar perto, ele viu uma placa, Bênçãos de Deus. E ao entrar ele viu coisas extraordinárias. E ali ele viu alguns nomes nas fileiras, e ele rapidamente procurou o dele por ordem alfabética e o encontrou.
E disse para o anjo com muita alegria, quando ele viu aquela parte que continha o seu nome, ele viu muitas coisas que ele sonhava em ter, que ele desejava ter enquanto vivia, enquanto estava na terra. Ele falou assim: nossa, que bênção, agora eu vou poder desfrutar de tudo isso. E aí o anjo virou para ele e falou assim: não, essas bênçãos aqui era para você ter desfrutado lá, quando você estava em terra. Eram sonhos, promessas, vidas que ele amava, rendidas aos pés do Senhor, mas ele não seguiu as orientações de Deus totalmente. Foi salvo, porém não experimentou tudo aquilo que Deus tinha para a sua vida. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você quer deixar de experimentar bênçãos que Deus tem reservada para você aqui? Se não quer deixar de experimentá-las, obedeça a Deus nos detalhes. Busque obedecer a Deus nos detalhes. Se sujeite a Jesus nos mínimos detalhes. Por fim, irmãos e irmãs, quando olhamos para esse texto tão conhecido sobre a rocha de Meribá, vemos e entendemos que ela era um símbolo de Jesus. Quem é rocha no Novo Testamento? A rocha é Cristo. Isso. E quem nos fornece a água da vida, ou melhor, quem é a água da vida que mata a sede do seu povo, que sacia o seu povo? Jesus. Entenda isso. Cristo é a rocha que fornece água viva, ou seja, a rocha de Meribá é um simbolismo, é uma forma de Deus para o seu povo anunciar uma salvação perfeita e plena em Cristo Jesus. Quando entendemos isso, entendemos o que representa de fato a rocha de Meribá, as coisas fazem mais sentido. A orientação do versículo 8 diz que era para ele falar com a rocha. Conversar com uma rocha, pensando na nossa cabeça, não faz tanto sentido. Mas quando entendemos que a rocha é Jesus, falar com a rocha, pedir a rocha, orar a rocha, é pedir a Deus. Moisés, ele ao invés de interceder e orar a rocha, que supriria as necessidades de todo o povo e as suas também, Moisés bate na rocha, que era o próprio Deus ali presente. Por isso, meu irmão e minha irmã, não seja rebelde, não bata na rocha. Não bata na rocha 2, 3, 5, 10 vezes, mas fale com ela. Ore a Deus e Ele irá te capacitar para o obedecer. Ore a Deus e Ele suprirá todas as suas necessidades. E concluo esta mensagem com um dizer do biblista Warren Wiersbe, ao comentar sobre esse texto. Ele disse: não importam as circunstâncias que você tem enfrentado, Deus é capaz de resolver nossos problemas, desde que confiemos nele e façamos a sua vontade, ou seja, obedeçamos a Deus nos detalhes. Creia, obedeça a Deus nos detalhes e viva o melhor dele para a sua vida. Vamos orar? Coloque a mão no seu coração. Senhor, nós agradecemos ao Senhor por esta palavra. Palavra de bênção, de despertamento, mas também de vida, para nos alertar, para experimentarmos tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Pai amado, desperta os teus filhos e filhas que me escutam neste dia, para que, Deus, possamos adequar a nossa vida conforme as tuas orientações, não por interesse, mas por amor, sabendo que muito maior amor o Senhor tem para nós e deseja que vivamos tudo aquilo que o Senhor reservou para nós em Cristo. Por isso, Deus, recebe a nossa oração, recebe a nossa vida neste dia e nos ajude a te obedecer nos detalhes. Não fazermos do nosso jeito, mas a glorificar ao teu nome com a nossa obediência, em nome de Jesus. Amém. Que essa palavra abençoe a sua vida, abençoe o seu dia, a sua semana, em nome de Jesus. Compartilhe ela com outras pessoas e, se você pode, esteja conosco. Igreja Metodista em Sevilha e Igreja Metodista em Veneza. Se você é aqui de Ribeirão das Neves,
Cola com a gente todos os domingos em Sevilha, 18 horas, e em Veneza, às 19h30. Deus te abençoe.